Meus irmãos, boa noite. É uma alegria poder estar com vocês mais uma vez. Nesta noite vamos aprender juntos, acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa noite estudando o capítulo 2, Meu Reino Não é Deste Mundo. E o item que a gente vai estudar junto aqui é o item 2 e 3, que trata da vida futura. O ensinamento que Jesus trouxe para nós, e eu vou fazer a leitura aqui do Evangelho, da passagem evangélica que está em João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. E Jesus fala assim, trazendo a sua passagem, Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: "Você é o rei dos judeus?" E Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas por enquanto, meu reino ainda não é daqui." E Pilatos lhe perguntou: "Então você é rei?" E Jesus respondeu: "Você está dizendo, eu sou o rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que segue a verdade, ouve a minha voz." Jesus tentando, naquele momento ali, esclarecer, o próprio Pilatos, que não compreendia, direito o que era a missão de Jesus. Não sabia nem quem era Jesus, o que representava Jesus. Ele via o Cristo muito mais como uma ameaça para ele, como alguém que poderia querer roubar-lhe o trono, já que ele questionava, se Jesus era de fato rei e de que reino ele pertencia, Mas Jesus estava falando de outros mundos, Ele estava falando do mundo espiritual, muito diferente do que estava vivendo naquele momento Pilatos, aqui no mundo dos encarnados, E Jesus veio trazer essa lição para nós e até hoje a gente não compreende muito bem o ensinamento do Cristo, E aqui no Evangelho, no item 2, eu vou ler um pedacinho aqui para nós também. Eu vou lendo e a gente vai raciocinando juntos aqui este tema, E fala assim, já os esclarecimentos acerca dessa passagem evangélica. Jesus diz claramente por essas palavras que a vida futura, a qual em muitas circunstâncias se referiu, é a meta a que se destina a humanidade, devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Em todos os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, ele ressalta este grande princípio. Sem a vida futura, de fato, a maioria dos seus ensinamentos não teria nenhuma razão de ser. É por isso que aqueles que não acreditam na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não os entendem ou os acham ingênuos. Esse ensinamento pode, portanto, ser considerado como o principal ponto do ensinamento do Cristo. Por isso foi colocado como um dos primeiros no início da obra, pois deve ser o objeto de todos os homens. Aliás, o objetivo de todos os homens. Apenas ele pode justificar as anormalidades da vida terrena e ajustar-se de conformidade com a justiça de Deus. Só esse trechinho que nós lemos aqui, que é o item 2 do Evangelho, do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, a vida futura, Este item 2, quando ele fala acerca da justiça de Deus, realmente a gente fica se perguntando, para aqueles que não acreditam realmente na vida futura, por que em determinadas situações a vida ou o próprio Deus parece ser tão injusto conosco. Em situações onde a nossa família, por exemplo, se encontra um indivíduo com uma situação, às vezes física, às vezes mental,
ou até mesmo espiritual, às vezes com maiores dificuldades, a gente fica questionando por que que o nosso vizinho não passa por essas situações. E quando a gente pensa apenas na vida presente, a gente fica achando Deus muito injusto em relação a isso. Então Deus está sendo injusto com a minha família, está sendo injusto comigo, porque o meu filho nasceu, às vezes, numa situação de deficiência física, de deficiência mental, né, de situação, às vezes, mental, às vezes nasceu paraplégico, tetraplégico, a gente não sabe. Anencéfalos, quantas situações de crianças, né, com microcefalia. Então a gente fica olhando apenas a vida presente e acreditando ou entendendo, né, que esse Deus é muito injusto. Mas o Cristo, ao falar da vida futura, ao falar da pátria espiritual, do nosso verdadeiro lar, ele estava querendo dizer para nós que existe uma continuidade de tudo isso que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma determinada situação aqui na Terra que é passageira. Vivemos aqui, não sei, alguns vivem menos, outros mais, 60, 70, 80, tem pessoas que vivem mais de 100 anos. Não é verdade? Mas todos nós que vivemos nessa idade aí, nesse período aí, cada um vive uma situação diferente. Cada um vive desafios diferentes, né? Vive uma condição material diferente, uns passando pela prova da miséria, outros passando pela prova da riqueza, que são duas provas realmente muito difíceis. Às vezes a prova da riqueza é até mais difícil ainda do que a própria prova da pobreza, né? Da falta material, né? Então, a gente entender que a Terra, o planeta Terra, ainda se encontra como provas e expiações, haveremos de começar a compreender que as situações que vivemos ainda aqui de provas e expiações são para nós, espíritos ainda encarnados, um momento que estamos vivendo, onde a gente vai angariando conhecimentos, onde a gente vai nessa grande escola que é o planeta Terra, a gente vai aprendendo as grandes lições, a gente vai aqui nesse grande hospital que é o planeta Terra, vai se curando dos males que nós mesmos trouxemos para nós, criamos com as nossas próprias mãos. E a gente vai aprendendo um pouco mais devagar as lições do Cristo, as suas lições de amor, de fraternidade, as suas lições de bem, de tolerância, de humildade, de compaixão, que a gente ainda não conseguiu ter isso tudo dentro de nós. A gente vive alguns momentos realmente de amor, de tolerância, de fraternidade, mas a maior parte das vezes a gente é intolerante, é impaciente, não é caridoso, não tem o amor, né, nos conduzindo, e a maioria das vezes a gente não tem o Cristo como nosso verdadeiro guia, como nossa verdadeira luz no nosso caminho. Muitas vezes desconfiamos disso tudo, muitas vezes não compreendemos essa lição do Cristo, outras vezes a entendemos superficialmente, mas quando a dor nos bate à porta, as situações duras nos batem à porta, a gente tem uma compreensão muito menor e se põe, na maioria das vezes, numa situação de injustiça, daquele que foi abandonado por Deus e que somos ainda incompreendidos pelas lições de amor de Jesus e do próprio Deus. E isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Que primeiro, que a bondade de Deus fez com que apagássemos da nossa memória todo aquele entendimento, toda aquela lembrança, toda aquela compreensão que a gente tem das vidas passadas. E graças a Deus que Deus faz isso conosco. Imagina só vivermos aqui por 80, 100 anos, com aquelas memórias amargas ainda de outras vidas, de lições duras que vivemos,
que fizemos outras pessoas passar, às vezes, de situação de dor, de tristeza, de amargura, e agora estamos com isso tudo vivo em nossa memória. Então Deus, quando vamos reencarnar, Ele apaga momentaneamente isso de nossa memória e nos permite que comecemos como um livro novo, mas sem nada escrito nele, páginas em branco, a gente comece a recontar a nossa história a partir das lições aqui vividas. E o Cristo vem nos convidar acerca da vida futura, para que a gente tenha mais fé e esperança nessa vida futura, para que a gente saiba compreender que deve ser a vida futura a principal preocupação dos homens aqui na Terra. Quando a gente fala dos homens, das mulheres, ou seja, de todos os seres humanos que vivem aqui na Terra. Por que a vida futura tem que ser a nossa principal preocupação? Porque se a gente viver apenas o momento, acreditando que o que nós estamos vivendo aqui agora é somente isso, e se desencarnarmos agora, ou seja, se morrermos agora, tudo acaba, realmente é uma vida muito triste. Porque se estamos vivendo situações penosas, e a gente quer acabar com essa situação penosa e de dor, o suicídio seria um dos primeiros remédios que a gente iria experimentar. E nós, espíritas, sabemos que o suicídio, por exemplo, é um dos piores remédios que a gente possa tentar. Talvez aí o maior crime que nós podemos cometer, né, sob os olhos de Deus, né, sob o seu ponto de vista, porque Ele nos deu a vida justamente para que a gente aproveitasse essa vida aqui encarnada e evoluísse como espírito, como ser humano, como alguém que vai viver um outro momento numa condição muito melhor do que essa. Após termos vencido as dificuldades, termos vencido as dores, aquelas situações criadas por nós mesmos, seja nesta vida, seja em outras vidas. E a gente pensar que essas lições do Cristo que Ele deixou para nós, Ele falando do amor, falando da compaixão, falando da paciência, da tolerância e de tantos outros sentimentos, né, da caridade, não faria sentido nenhum se realmente a vida futura não estivesse aí nos aguardando. Não é verdade? Por que eu vou fazer a caridade para comigo, para com outrem, se eu posso usufruir de tudo isso que eu ia dar para alguém e usufruir para mim mesmo, consumir comigo mesmo? Por que eu vou abrir mão de um dinheiro, de um alimento, de uma roupa, né, do agasalho, né? Mesmo que seja usado, por que eu vou me preocupar em dar isso para alguém se eu posso usufruir disso tudo, sabendo que amanhã mesmo posso desencarnar e depois da manhã não existe mais nada? Isso não é verdade, não faz sentido, né? Por isso que o Cristo veio nos ensinar o contrário disso, né? Veio nos convidar à compreensão. A continuação da vida, ela explica aí muitas diferenças que existem entre os diversos seres humanos que vivem aqui na Terra. Muitos conseguem caminhar nessa vida ainda carnal na Terra, mas conseguindo grande evolução através dos seus próprios atos, da sua vontade, do seu jeito de fazer diferente do que sempre fizemos no passado. O Evangelho vem nos ensinar que nós, primeiramente, devemos domar a nós mesmos, para que a gente possa fazer uma reforma dentro de nós, uma reforma de nossos sentimentos, uma reforma de nossas atitudes, dos nossos pensamentos, para que a gente haja diferente, para que a gente possa se tornar melhor, mais brando, mais manso, mais humilde.
É isso que o Cristo espera de nós, né? Mas quantos naquela época, no ensinamento de Jesus, não tinha compreensão nenhuma disso, né? Não tinha o entendimento de que Jesus veio falar para nós que existia algo muito além dessa vida. Quando a gente começa a raciocinar, quando Jesus fala, né? Meu reino não é deste mundo, mas também em outra passagem que fala que há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando a gente começa a entender essa grandeza que o Cristo veio falar para nós, a gente ainda não se deu conta, né? A gente fala de uma Via Láctea onde nós vivemos, onde está situado o nosso sistema solar, que é povoado por bilhões de estrelas. Estrelas de muito maior grandeza até que o Sol, o nosso Sol, que é uma estrela. E os cientistas calculam aí cerca de 100 bilhões de galáxias semelhante à Via Láctea. Então imaginem, né, que cada uma dessas estrelas existem ali um número ali incontável ali de planetas que giram em torno dessa estrela. E essa estrela faz parte, né, de uma grande constelação, a nossa chama-se Via Láctea, que ali está contido centenas de milhares, né, de bilhões de estrelas e planetas. Existem outros bilhões desses. Então é um mundo infinito. Infinito, aí a gente já entende o que é o infinito. Porque esses planetas estão tão distantes, por mais que tentássemos chegar lá com esse corpo de matéria, a gente não vai alcançar. E por que Deus criaria todo esse mundo e a gente não compreende o que tem além desse além? O que está depois desses 100 bilhões de galáxias? O que tem para frente, para trás? A gente não sabe. E Deus, será que construiria, faria tudo isso, criaria tudo isso e colocaria a vida apenas aqui na Terra? Para vivermos essa vida de dor, de angústia, de sofrimento, algumas vezes de falta de alimento, de falta de agasalho, passando frio, sofrendo. E Ele lá no mais alto dos esplendores e nós sofrendo aqui, faz sentido isso, gente? Não faz sentido nenhum. Deus, na sua justiça, Ele vem ensinar para nós que essa justiça é no mais perfeito equilíbrio. É no mais perfeito equilíbrio. Porque a base dessa justiça está o amor. E se estamos vivendo situações de dor, de angústia, justo há de ser essa situação que estamos vivendo. São plantios de outra época que estamos colhendo os frutos agora. Estamos colhendo agora. Mas se Jesus nos convida a essa vida futura, então o futuro é algo que ainda virá, podemos dizer que na vida presente, o que plantarmos, colheremos então nesta vida futura. Percebem? Então o convite que Jesus nos faz não é, vamos sair daqui, vamos para a vida futura, dar um salto. Não é isso. É como se Ele dissesse para nós, melhorem a si mesmos agora, para que tenham uma vida futura de menos sofrimento, de menos angústia, de menos dores, de mais amor, de mais alegrias, de mais felicidade. A gente vê a escala dos mundos espíritas e sabe que nós sabemos que estamos muito mais perto de mundo primitivo do que de mundo de luz, né? Dos mundos felizes. Estamos muito distantes disso ainda. Mas podemos caminhar nessa direção. Podemos daqui a pouco estar renascendo no mundo de regeneração, que o planeta até está caminhando para isso. Essa vida futura já é um passo que esse planeta está dando para se tornar mundo de regeneração. O mundo de regeneração ainda não é um mundo feliz. Não é. Mas o amor ali
ele vai começar a estar numa proporção muito maior do que o mal. A gente já vai ter compreendido o porquê dessas angústias agora e nessa vida futura, no mundo de regeneração, por exemplo, estaremos numa condição muito melhor. Teremos ainda uma longa estrada para caminhar para chegar em mundos felizes. Mas a gente vai deixando para trás o homem velho, aquele homem bruto, aquele homem que sentia prazer em ver outros sofrendo. Que a caridade não fazia parte do seu dicionário, que o amor estava muito distante das suas lições, do que ele vivia. Mas temos uma grande oportunidade de fazermos diferente. Comecemos pelos pequenos detalhes, em casa, com os nossos amigos, familiares, protegendo-os, cuidando-os, amparando-os, amando-os. Se nós estamos mais lucidez, se temos mais compreensão dessa vida futura que Jesus vem nos ensinar, e os nossos familiares ainda não, que nós façamos diferente em relação a eles. Não esperemos que eles venham nos compreender, mas que a gente compreenda. Né? É igual a oração de Francisco de Assis, é a gente fazer, não esperar que o outro faça. É eu compreender mais do que esperar ser compreendido. Percebem? É eu iluminar os que estão à minha volta, ao invés de esperar a luz chegar até mim por si só. Porque toda vez que eu ilumino, o primeiro a ser iluminado sou eu mesmo. Compreendem? Meus irmãos, essa lição da vida futura, ela traz um ensinamento, assim, é quase que Jesus dando um presente para nós, sabe? É como se ele estivesse dizendo para nós assim, acredita de fato no que eu estou te dizendo? Você logo estará numa condição muito melhor do que você está agora. Mas de graça, sim, sem fazer nada. Lembra daquele ditado que fala assim, ora e labora? Né? Então o ditado que fala, vigiai e orai, é o convite do Cristo. Mas o vigiar e orai não é só a gente ficar nessa vigilância, né? Olhando para nós mesmos, que fazemos. O ora e labora, ele convida a vigilância, a oração e ao trabalho. O trabalho é toda ocupação útil. Então nos ocupemos com coisas úteis. Nos ocupemos com coisas úteis. Em prol de uma causa. E uma causa que seja voltada para o bem. Se você trabalha numa empresa que cuida dos seus empregados, né? Que produz, que faz o país crescer, que desenvolve, ótimo. Trabalha nessa empresa, trabalha com amor. Se você trabalha em casa, se você não trabalha numa empresa, trabalha em casa, que principalmente as mulheres que trabalham duro o dia inteiro, e eu sei que é bastante difícil o trabalho doméstico, mas trabalha com amor, então. Porque Deus não vai vir aqui na terra e falar, quem trabalhou em empresa pode ir direto para o céu, quem não trabalhou não vai. Não é assim. Às vezes a gente fica pensando, né? Nossa, eu não trabalho, não, eu só trabalho em casa. Eu trabalho às vezes até mais dobrado. Mas não importa onde você está e o que você está fazendo. Faça aquilo que é certo, faça aquilo que é justo, faça com amor, faça como se estivesse fazendo para você mesmo. Como se fosse para você mesmo. Vai ajudar alguém? Ajude como se estivesse ajudando a você mesmo. Vai servir um prato de comida para alguém que te bate a porta? Serve como se você estivesse servindo para você mesmo. Vai dar um agasalho, um sapato?
Dê aquele que vai ser útil para você. Porque se for bom para você, vai ser bom para o próximo também. Se você está ali abraçando o seu amigo e vai dizer umas palavras para ele, um aconselhamento, uma orientação qualquer que seja, que as suas palavras sejam doces, verdadeiras e com amor. Lembrando, né, que a gente se põe no lugar do outro. O que eu disse para ele é o que eu gostaria de ouvir? Ok, muito bom. É um grande caminho. Porque tudo isso que eu estou dizendo, primeiro para mim, é um caminho, é um passo para a gente começar a domar a nós mesmos. É isso que eu observo em mim, é isso que eu tento buscar. Consigo? Algumas vezes não, mas outras vezes eu consigo. Essa questão da caridade, muitas vezes a gente se vê no apego a coisas materiais. Nossa, mas essa roupa vai me servir, eu ainda vou emagrecer, eu vou engordar, né? Ou a moda vai voltar, vou usar essa roupa. Desapega, passa adiante. Passa adiante. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Comprou um sapato novo? Pega aquele que não te serve mais, que saiu de moda, passa adiante. Assim, a gente vai construindo com a caridade a nossa vida futura e vai melhorando a nossa vida presente, porque a gente vai tirando de dentro de nós aqueles sentimentos que não são bons. Porque na vida futura, essa que Jesus vem nos convidar, não cabe o egoísmo, não cabe o ódio, não cabe o desamor, não cabe a falta de caridade, de paciência, de tolerância, não cabe. É por isso que nós estamos aqui ainda, nós estamos lá. É porque a gente ainda não aprendeu essas grandes lições. Os espíritos que já evoluíram, que já viveram, que já não têm mais esses sentimentos que muitos de nós ainda trazemos conosco, sentimentos infelizes, inferiores, eles já não renascem mais aqui na Terra. Estão noutra condição. E para que a gente alcance a condição deles, porque um dia todos nós nos tornaremos anjos. O Chico veio trazer essa grande lição para nós. Todos nos tornaremos anjos. Mas para isso acontecer, depende de cada um de nós. Da nossa vontade, do nosso querer, do nosso amor. Eu quero agradecer a paciência de vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Que Jesus os ilumine e os ampare onde quer que estejam. Que Ele seja a luz no seu caminho, da sua família, dos seus amigos, daqueles que você ama, como também daqueles que você não ama tanto. Jesus também vai ser a luz no caminho dele. Aquele que não nos ama, Jesus também vai ser a luz no caminho deles. Porque um dia todos nós estaremos abraçados uns aos outros, como verdadeiros irmãos. Fique em paz e que Jesus esteja sempre aí, do seu lado, te amparando, te conduzindo, te fortalecendo. Fiquem com Deus. Obrigado.